Yogiki Surishima! O capítulo 840 de Kingdom começa com as tropas de Kin e de Han marchando pela cidade de Shintei. Alguns estão lamentando pela partida ali do exército de Hakuakan e os rebeldes estão chorando, gritando ali e dizendo que eles voltarão e que precisam se lembrar disso, apontando diretamente para que o exército de Kin ouçam as suas palavras. Nós vamos falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Vemos a chegada ali de Yoko Yoko para perto do Hakuakan e ele estava mesmo ao lado ali do personagem durante a batalha. Confesso que eu não tinha visto ele no capítulo passado, por isso que eu até mesmo supus que ele estava ali na muralha, protegendo ali a muralha de qualquer situação, de qualquer ponto que a unidade de Shin ainda poderia fazer. Ele diz meio que algo ali para o Hakuakan, como se fosse um lema entre eles para ficar sempre lado a lado. O Yoko Yoko tenta falar sobre a capital, mas pensa que será algo inútil. Ele acaba até mudando ali de assunto, porque a capital já não vai existir mais depois de todos esses feitos. Então ele fala para que o Hakuakan permaneça em Shintei e que ele possa conduzir o exército para fora das muralhas. Ele olha ali para os soldados rendidos e pelas crianças vestidas ali de soldados e diz que eles agora serão enviados para a guerra como força principal do exército de Kin e que isso definitivamente não será algo fácil. E é por isso que o Hakuakan deve liderar aqueles que trilharão o caminho cruel a partir de agora. Mas Hakuakan diz que não, ele quer que Yoko Yoko assuma esse papel, o que deixa seu companheiro espantado. Hakuakan diz que com uma determinação ardente, eles avançaram para a batalha apenas para enfrentar uma derrota esmagadora e assim invocaram a mais terrível ruína nacional, desprovida de tamanha humilhação. Yoko Yoko diz que isso vale também para ele, mas Hakuakan diz que Yoko Yoko é alguém que já está bastante acostumado a viver na vergonha, então ele vai ficar bem. O que o Yoko Yoko responde que isso foi algo bem cruel de se dizer, o que faz Hakuakan rir, dizendo que está apenas brincando com o seu companheiro. Hakuakan então insiste que alguém precisa lutar pelo país ainda e liderar aqueles pegos na tempestade ali apaixonante até que chegue o destino final de todos. Caso contrário, eles espalharão apenas desgraças por todas as partes, porque afinal Han já se rendeu. É bem interessante que o Hara pega essa parte, pega esse momento para aproximar ainda mais, ver que não era apenas uma situação de líder subordinado, mas que eles eram algo a mais, de que era uma grande amizade que existia entre Hakuakan e também o Yoko Yoko. E você achou que não ia ter vídeo de Kingdom hoje, né? Cara, esse vídeo deu um puta trabalho, eu tô trabalhando nesse roteiro desde ontem, então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você reagir, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever, mandar aí no grupo do seu WhatsApp, porque caraca, esse capítulo é histórico e deu um puta trabalho para trazer ele para vocês. Então também já pensa com carinho em se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu, fortaleça ainda mais o canal do Geek Brasil dessa forma pra gente continuar avançando ainda mais com este universo incrível de Kingdom. Yoko Yoko então diz que assumirá este papel, mas Hakuakan diz que não é possível, pois esse é o dever de alguém que já serviu como general principal. Hakuakan então pede para que Yoko Yoko lhe permita ir e ri para ele dizendo lado a lado, mais uma vez repetindo o lema dos dois. Yoko Yoko então lhe responde que sempre ouviu que o senhor do Vale Hakou era alguém chamado de o mais desajeitado entre todos. O que o Hakuakan ri, dizendo que pode lhe chamar apenas de brutal, se quiser. O que o Yoko Yoko estava realmente brincando com ele, de que esse senhor do Vale Hakou era mesmo ali o Hakuakan. Hakuakan então diz ali que Yoko Yoko lhe apoiou por causa de um pequeno favor e assim lhe diz que só pode lhe oferecer suas sinceras palavras de gratidão. Yoko Yoko então
tira o capacete e revela seu rosto, dizendo que essa é uma marcha digna para encerrar a vida, e fala que possui uma profunda gratidão e uma eterna dívida com seu comandante. Yoko Yoko então acaba revelando ali que por causa da sua linhagem ele foi rejeitado, e foi Hakuakan que salvou a ele e sua família da perseguição pelos poderes de duas nações antigas, e assim ele vai conseguir construir um túmulo magnífico para sua falecida esposa e filha. Vemos então o rosto ali do Yoko Yoko com cicatrizes na face, e ele diz que tudo isso é para retribuir a pesada dívida de gratidão que sentiu desde aquela época, e que ele deveria servi-lo muito mais tempo do que conseguiu. Hakuakan apenas abaixa a cabeça e pede para que o Yoko Yoko cuide de tudo que está por vir. E aqui a teoria de que o Yoko Yoko era avô barra pai da Ten vai pro zaralho, né? Finalmente a gente enterra essa teoria, uma das teorias que a gente estava contando sobre essa perspectiva da Ten, mas o Hara jogou essa teoria aqui pro ralo. Yoko Yoko então abraça ali Hakuakan e o general lhe pede desculpas por depender ali de Yoko Yoko até o fim. Yoko Yoko então diz que havia entendido e que aceita tudo que passou de coração. Ambos desejam sorte um para o outro e assim se despedem definitivamente. Esgotada, a princesa Nei só observa Hakuakan indo embora, sem poder fazer mais nada. Ela não tem mais forças nem para comentar, para discutir, falar alguma coisa, não. Ela não tem mais forças para nada. Mas é neste momento que o Tou se aproxima dela, e quando ele lhe chama, a princesa começa a passar mal. E antes que o Tou possa falar qualquer coisa, antes que o personagem possa dizer qualquer coisa, a princesa desmaia bem na frente ali dele, caindo do cavalo. Mas antes da princesa cair de cara no chão, uma das damas ali que estavam ao lado dela se joga ali, impedindo que a princesa caia no chão com tudo, ou até mesmo se ferindo. Vemos que finalmente o portão oeste é aberto e a unidade Risshin entra em Shintei. Todos estão estranhando a rendição de Han ainda. Estão olhando assim pelos entreolhos, falando assim o que está acontecendo, tem parada errada aqui, tem parada muito errada aqui, mas não. Nós vemos ali a entrada de várias forças e Bi-Rei e os demais estão espantados por terem conquistado Shintei sem ter nenhuma luta, sem ter nenhum combate com a capital de Han, e que não acreditam que conseguiram realmente chegar ao coração de Han. Eles estão espantados que a bandeira de Qin esteja tremulando bem no alto, mostrando claramente de que a conquista havia mesmo acontecido. Bi-Rei diz que não sabe nem como isso aconteceu e questiona se a guerra realmente havia acabado. Eles realmente venceram, eles derrotaram o inimigo, e então começa uma celebração entre os soldados, sobre todos terem conseguido viver e ficar vivo no final de tudo. Mas as coisas ainda não acabaram. Por isso, os comandantes mandam todos voltarem para a formação. Por outro lado, o Shin está paralisado. Enquanto os soldados estão empolgados e felizes, o nosso prota está estagnado no mesmo lugar. Kyokai se aproxima do Shin e questiona o que está acontecendo. E o Shin responde que talvez seja porque não teve nenhum confronto, mas ele está sentindo algo diferente e que não consegue entender direito o que é. Ele olha para as bandeiras de Qin no topo das muralhas e questiona o que é isso no final das contas, deixando Kyokai e os demais intrigados com o seu questionamento. Então o Shin vai lá e manda a pedrada. O Shin está chocado, dizendo que é apenas isso. Ele está questionando se é apenas isso, de que é apenas esse sentimento. Esse é o sentimento de destruir uma nação. Caraca, que pedrada absurda do Hara, cara. O Hara, ele é um escritor absurdo pra caramba, porque qualquer protagonista genérico estaria comemorando, estaria feliz aqui com a derrota de Han, com a conquista ali de Qin perante a nação de Han, mas o Hara, ele é
inacreditável, porque ele coloca o protagonista para mostrar que ele não vai passar pano para as ações de Kim e coloca logo o personagem principal para ficar pensativo nessa perspectiva de que se trata realmente de uma invasão, de que se trata ali de uma guerra, que se trata realmente de sentimentos conflituosos. É por isso que o Shin, ele é diferente demais, cara, porque todos os protagonistas genéricos do mundo estariam comemorando, estariam celebrando ali a conquista, mas o Shin não. O Shin, ele está pensando, caraca, destruímos uma nação. Vamos para o Palácio Real de Shin'Tei e Kakuryo está extremamente irritado com a mensagem vinda dos mensageiros sobre a rendição de Han. Ele diz para os mensageiros não brincarem com ele. Ele está gritando e questionando como assim se render. Ele diz que não vai aceitar isso. Ele nunca vai aceitar isso. O primeiro-ministro questiona qual a situação interna da cidade e os mensageiros respondem que o exército rebelde fugiu pelo portão sul. E com a abertura do portão oeste, a unidade Risshin entrou também na cidade e agora todos os portões da cidade estão no controle do exército de Kim. Os nobres então entendem que tudo está acabado e questionam o que será deles agora. Mas Kakuryo ainda não desistiu. Ele diz que essa batalha ainda está bem longe de acabar. Se ele reunir a sua força de segurança, eles ainda podem reagir. A primeira prioridade deles é parar com a deserção e que precisam espalhar a palavra pela cidade de que se render é um erro e que todos devem lutar até o fim. Porém, é neste momento que o rei chega ao recinto. Ele questiona por que Kakuryo ainda está fazendo tanto escândalo a essa altura, o que Kakuryo lhe encara com vontade de lhe esfolar vivo. Kakuryo então questiona como ele ousou abrir os portões do castelo e declarar rendição sem permissão e diz para todos os guardas derrubarem o rei. Porém, os guardas não se mexem. Então o rei acaba ali dizendo que mesmo que ele se renda, ele já não é mais um rei. Por se render, ele já não é mais um rei. Mas ele pede permissão para que tenha mais uma ordem, para que possa dar mais uma ordem. Então ele pede para que os guardas eliminem o Kakuryo. Eliminem o Kakuryo, o tolo. Vemos então um confronto rápido acontecendo. Os guardas partem para cima ali do Kakuryo, que saca também a sua espada, mas não tem chance nenhuma contra eles. Kakuryo é morto ali pelos soldados do rei e assim o rei começa a encarar o seu trono. Ele começa a falar com todos, dizendo para que vejam o trono e que de fato ele sempre ficou incrivelmente elevado. O rei então diz que sempre teve pavor de estar no mesmo nível que todo mundo e por isso mandou construir o trono para que fosse o mais alto possível, mas nunca imaginou que era tão alto assim. Ou seja, ele tá mesmo falando que ele se distanciou do povo, né? Ele se distanciou ali das pessoas. Ele poderia ficar acima, mas quando ele decidiu construir um trono ainda mais acima para ficar mais longe ali do igual, ele acabou se distanciando das pessoas à sua volta. O rei então acaba chamando ali pelo primeiro-ministro e lhe agradece por ter conduzido o reino até aquele momento, visto como ele foi incapaz de tomar uma única decisão por tanto tempo. O Kishou acaba lhe questionando sobre o que o rei estava dizendo. Então o rei acaba perguntando se pode pedir mais uma coisa para ele. O que o rei pede para Kishou providencie a transferência tranquila dos direitos governamentais de Han para Kim. Isso acaba deixando todos os nobres em choque. E assim, Shou aceita o pedido com todo o seu coração e o rei responde que está contando com ele. Vamos para Kanyo e todos estão apavorados com a informação de que Shin'Tei havia se rendido e que os trâmites para a transferência de comando do país já estava em andamento. Vemos então Eisei em choque com essa informação. Ele estava começando a tatear o seu sonho. Vemos então o rei ali de Han e os nobres se ajoelhando perante o exército de Kim, enquanto o narrador começa a explicar tudo. O narrador diz que dos registros do grande historiador, os anais do imperador Kim, no 17º ano, o general Tou atacou Han e capturou o rei Ou-An. O rei então tira ali a sua coroa da sua cabeça e a coloca no chão,
como sinal claro que já não era mais rei de Han. E o narrador diz que no 17º ano do primeiro imperador, em 230 a.C., um ataque feroz derrubou ali o reino de Han, sendo conduzido por Tou. E assim todo o território de Han caiu sob o domínio de Qin, enquanto Tou e os comandantes do seu exército se ajoelham ali perante o respeito da decisão do rei de se render. O narrador então diz que Qin absorveu todo o território de Han e o território chinês, todo o território chinês acabou se tornando apenas 6. Agora a história havia finalmente entrado em movimento. Han havia realmente perdido todas as suas terras, havia realmente perdido todo o seu território. Então, o que o narrador queria dizer era: após o período das primaveras e outonos, teve o início a Era dos Reinos Combatentes, onde batalhas ferozes perduraram por impressionantes 170 anos. Porém, finalmente, um dos 7 reinos havia acabado. Han finalmente encontrou o seu fim.